Viver em sabedoria envolve reconhecer que a linha que divide os limites de comportamento e palavra, que estabelece o limite de discrição e, ao mesmo tempo, transparência, intimidade e distanciamento, essa linha ou essas linhas não são claras, não são cristalinas. Muito pelo contrário, para desespero de muitas pessoas, essa linha é móvel, dependendo de com quem você está e onde você está, a dinâmica de lugar e personagens vai exigir de cada um de nós essa dinâmica de reconhecimento dos limites, que não é tão claro, não é cristalino, muito pelo contrário, são limites móveis de acordo com essa realidade. Agora imagina que dentro dessa complexidade que a vida e sabedoria exige que você tenha ciência dela, você viva numa determinada condição onde você tem diante de você pessoas pobres, ou seja, uma complexidade de personagens muito grande. Pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas que acabaram de conhecer o Evangelho, pessoas que vivem há 20 anos o Evangelho, pessoas que foram criadas em determinada situação, que têm uma certa consciência moral diferente de outras pessoas. Você vai encontrar pessoas com conhecimento teológico profundo e outras dando os primeiros passos. Como lidar com essa realidade dessa complexidade de personagens? Certamente é muito exigente viver em determinado ambiente onde você tem toda essa complexidade. Aquela linha de limites, ela torna-se muito mais exigente. E é exatamente esse ambiente com personagens em suas complexidades, em idade, condição social e tudo, e sexo diferente, homens e mulheres, é essa complexidade que nós vivemos em uma igreja congregacional, onde todas essas pessoas com idade diferente, nível de maturidade diferente, podem falar. Devem ouvir e podem falar. Essa complexidade, para muitas pessoas, é um tipo de receita certa para o caos. E não há muita, digamos assim, não é longe da verdade isso. É verdade que uma comunidade com toda essa complexidade tem todo um potencial para que o caos se estabeleça, mas também tem um grande potencial de aprendizado, porque nós reconhecemos que, diferente do homem que pensa segundo esse século, nós não acreditamos que a sabedoria, que a verdade, ela está presa a um determinado grupo de pessoas, os maduros, os presbíteros, os pastores, os líderes, os pregadores. Como congregacionais, acreditamos que a voz do Espírito pode ser ouvida até da boca de um maturo. Como congregacionais, entendemos que podemos ter acesso à sabedoria e à resolução de algumas questões dentro da própria comunidade, ouvindo as pessoas da própria comunidade. Eu sei que isso é exigente demais, é verdade, mas eu creio que esse é um comportamento que faz com que o Espírito do Senhor opere. É por isso que eu costumo dizer que a minha convicção sobre a continuidade dos dons reforçou o meu entendimento do governo congregacional. Porque é no governo congregacional que você realmente escuta todas as pessoas da igreja, inclusive os imaturos também. Agora, com o tempo, e a gente sabe que historicamente, o que eu vou dizer agora pode ser comprovado, com o tempo, algumas igrejas de governo congregacional começam a calar algumas pessoas. E você começa a perceber que, na prática, algumas igrejas que dizem vivenciar um governo congregacional vivem, na verdade, um governo que está muito mais próximo, em termos de dinâmica de resolução de problemas, de um governo presbiteriano. Em alguns casos, quando a igreja é muito grande, quando você tem aí um número gigantesco de pessoas, aí esse governo, mesmo que em termos formais seja declarado como congregacional, na verdade ele está mais para episcopal. A dinâmica de governo, a dinâmica de resolução, a ideia de ouvir a comunidades começa a ficar pequeno. Por que isso acontece? Com o crescimento, evidentemente que essa complexidade de número de pessoas, variedade de consciências, variedade de opinião, isso para muitas pessoas é garantia de problema. Então isso gera um medo em muitas pessoas, por isso você tem essa dinâmica sendo cada vez mais, digamos, empobrecida. E somente algumas vozes falando, enquanto na verdade os cristãos estão ali
não como um potencial de resolução de problema, mas somente alguém que está pronto somente para ouvir e para falar somente aqueles que são experimentados. É isso que acontece. Esse medo, evidentemente, pode sinalizar uma tentativa de controle. E isso só pode ser resolvido com muita oração, com o entendimento de que Deus é soberano, e também entendendo que um governo congregacional não é o mesmo que uma democracia, onde nós queremos ouvir a opinião das pessoas. Na verdade, a luta em uma reunião de igreja, em um governo congregacional, é saber qual a vontade de Deus, é entender e ler aquela realidade, aquela situação específica, à luz da revelação, em submissão, melhor dizendo, ao Espírito e à palavra. Então, e isso pode vir de várias pessoas. Isso não pode vir somente de um grupo de pessoas. A palavra do Senhor não está restrita a um grupo de pessoas. Aqueles que seguem a mentalidade desse século, usando aqui a palavra do apóstolo Paulo, entendem que somente um grupo de pessoas tem acesso a esse conhecimento, a essa realidade. Quando Paulo vai argumentar em 1 Coríntios 1 até o 4, de que é o Espírito que opera, é o Espírito que age. Existe também a voz do Espírito que deve ser ouvida, e isso fica muito claro também em 1 Coríntios capítulo 12 até o 14, quando ele fala dos dons do Espírito Santo. Além disso, você também tem uma confusão na mente de alguns de que entre pessoas imaturas e pessoas irresponsáveis. Então é muito comum você ver pessoas com medo de abrir, né, vivenciar isso, porque não há uma distinção clara entre irresponsáveis e imaturos. E essa distinção eu creio que o Novo Testamento estabelece para nós. 1 Coríntios capítulo 5, por exemplo, Paulo fala de uma pessoa que está envolvida em problemas de imoralidade sexual, e a orientação de Paulo é muito clara, é inquestionável. É colocar aquela pessoa para fora. É aquilo que ficou conhecido como excomunhão. É um afastamento total daquela pessoa. Mas, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, Paulo fala de que tem alguns irmãos que estão vivendo de maneira desorganizada, desordeira ali, e não é somente uma questão de trabalho, não é só uma questão financeira, é muito mais, é uma questão de relacionamento com a própria comunidade. Paulo vai dizer que essas pessoas, elas devem ser afastadas, mas ainda tratadas como irmãos. Então você tem um tratamento diferenciado, onde pessoas ainda estão na comunidade, mas são afastadas de alguma forma. Eu creio, e não dá para desenvolver isso nesse vídeo aqui, mas eu creio que aquilo que o apóstolo Paulo faz de distinção em 1 Coríntios capítulo 5 e 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6 em diante ali, mostra pra gente que precisamos fazer uma distinção entre um imoral que deve ser expulso, uma pessoa irresponsável, que é uma ameaça para a comunidade, sendo tratado como irmão, mas não ouvida, e um irmão que mesmo imaturo, mas deve ser ouvido também. Então eu creio que uma igreja, quando começa a crescer, né, o medo de abrir para que as pessoas falem é porque os irresponsáveis não são reconhecidos como irresponsáveis e não são silenciados como deveriam ser. Nós não devemos silenciar os imaturos, mas silenciar os irresponsáveis. E eu creio também que existe muito desafio no reconhecimento dessa falta de compromisso de algum irmão. E a dinâmica de resolver tudo isso é muito complicada, e é mesmo. Mas há um grande benefício de você vivenciar uma relação de transparência, uma relação de clareza com a comunidade, e ao mesmo tempo uma relação de discrição com ela, com todo o potencial de ouvir a voz do Espírito naquele grupo. Quando eu vou para 1 Coríntios capítulo 14, eu encontro uma igreja problemática quando o assunto é falar no meio da comunidade. E eu não vejo o apóstolo Paulo orientando aquela igreja do tipo, só quem deve falar aqui são determinadas pessoas, os maduros, os presbíteros, o grupo X. Eu não encontro isso na orientação paulina. Eu encontro em Paulo uma orientação à organização e a julgamento de discurso. Tá? Então, eu creio que a solução não é calar as pessoas. A solução é identificar, distinguir irresponsáveis e pessoas sem compromisso, de pessoas que têm compromisso com a palavra, mas são imaturos e precisam estar ali na comunidade exatamente para ouvir os maduros e aprender com os maduros a como tomar decisões. Eu não consigo entender, eu não consigo ver o apóstolo Paulo apresentando como solução numa igreja que cresce muito, a solução seria calar a voz das pessoas. Eu creio que, com toda a teologia que eu encontro em 1 Coríntios capítulo
12 a 14, a ideia é vamos ouvir a voz do Espírito, vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer. E Deus pode nos surpreender muito quando vivenciamos essa realidade, essa realidade complexa e exigente de ser administrada, mas eu creio que pode acontecer, e é real isso acontecer. Quando alguém começa a temer, quando alguém começa a temer o crescimento e calar a voz das pessoas dentro da igreja de um governo congregacional, eu creio que isso pode estar sinalizando algumas ausências, algumas faltas, algumas carências, carência de liderança, carência de referência, carência de pessoas que têm um peso de presença e de vida que podem estar ali levantando para trazer a ordem, para organizar, para poder trazer aquela comunidade um ambiente de harmonia, onde no final de uma reunião nós podemos, em alegria, dizer certamente o Senhor nos visitou, certamente o Senhor falou na nossa comunidade, quando o irmão fulano se levantou, quando o irmão Beltrano se levantou, e nós podemos ouvir claramente aquela palavra de sabedoria, aquela palavra de conhecimento, aquela resolução de uma situação. Enfim, eu creio que a vida, a dinâmica no governo congregacional é extremamente exigente, mas também com um grande potencial de aprendizado e de ação do Espírito. É por isso que o meu continuismo tem cada dia mais ratificado o meu congregacionalismo.